Fala galeríssima, tudo bem? Rui aqui. Eu tava pensando numa reflexão de Páscoa para trazer aqui pro canal e há uns tempos atrás eu tava lendo um livro chamado Como Foi Feita a Restauração, que é de um historiador francês chamado Jacques Bainville, que era um cara muito da hora, que vou ter que falar mais sobre ele depois, agora não dá. Mas esse livro basicamente era o seguinte, não sei se vocês sabem, mas depois que o Napoleão foi derrotado, eventualmente os Bourbon, né, que eram os reis antigos da França, foram restaurados. E na época do Bainville, tinha, né, que é o autor do livro, né, então ali no período até a primeira, até a segunda guerra ali, o pessoal achava que tinha essa desinformação, né, essa propaganda de que essa restauração dos Bourbons tinha sido feita, eles têm uma expressão ela foi trazida pelos estrangeiros. E ele vai falar que não, que na verdade não foram os estrangeiros que trouxeram a, a restauração. É que eu estava procurando sobre esse período, porque a restauração dos Bourbon, ela é bem interessante, porque é um momento em que você tem uma revolução que destrói e eles conseguem restaurar a monarquia. E no final não acaba dando muito certo, então é um case histórico interessante para a gente ver tipo, o que que faltou ali que poderia ter restaurado a monarquia francesa, assim, até hoje, né? Mas não deu certo, mas de qualquer forma. E então tinha era uma propaganda contra a restauração, falando que ela tinha sido feita pelos estrangeiros, e ele vai mostrar que não, que quando acabou quando Napoleão foi derrotado, tava lá os ingleses, a Rússia, a Prússia e a Áustria. E na verdade nenhum deles queria que os Bourbon voltassem, né? A gente tipo, para falar, eram todos monarquias, né? E o Napoleão era o cara malvado que era da Revolução Francesa, eles eram contra a Revolução Francesa, então eles queriam colocar os Bourbon de volta. Mas não era assim. O pessoal falava que o Napoleão era o anticristo, não sei o quê, mas pelo visto era porque o Napoleão estava atacando eles, não era por um idealismo muito grande assim, porque a Rússia queria colocar um dos generais do Napoleão que fosse simpático a eles no trono, queria continuar o império. E a Áustria, inclusive o Metternich, que é considerado um grande defensor da, do antigo regime e tal, e não vou dizer que ele não seja, porque eu também não conheço muito, mas ele que estava defendendo a Áustria ali, eles queriam que a Maria Luísa, né, que se não me engano era filha era da família real da Áustria, né, que tinha se casado com Napoleão, que ela continuasse ali governando o Império Francês junto com todo o pessoal amigo do Napoleão. Então, assim, eles queriam que continuasse tipo alguma coisa meio napoleônica ali na França. Tanto porque essa galera realmente não gostava dos Bourbon, eles tinham muita briga, né, com os Bourbon, porque eles eram dinastias rivais ali. Você vê que é foda, isso aí vai destruindo a civilização por dentro, essas brigas entre os membros dela, né? Mas o que importa? O que interessa é o seguinte: então todos os estrangeiros estavam nessa disputa ali para ver quem que ia, como que ia ser, o que que ia ser da França depois da derrota do Napoleão, e nenhum deles queria os Bourbon. E aí o Bainville chega a falar que o único motivo pelo qual os Bourbon voltaram foi pela autonomia, pela atividade, né, proatividade, seria a palavra atual que a gente usa, né, dos monarquistas franceses. Então teve um cara chamado Marquês de Vitrolles, que eu acho que eu nem consegui achar, tipo, pelo menos por enquanto eu não achei uma pintura dele, porque ele não era um cara muito conhecido. Ele sabia que voltar os Bourbon era algo bom para a França. Ele falou: a gente tem que dar um jeito de fazer isso. Saiu correndo atrás, procurando, tentando juntar forças, né? Até ele teve que se aliar com o Talleyrand, porque o Talleyrand ele era um diplomata importante, mas o Talleyrand ele era um bispo que durante a Revolução Francesa foi representar o clero lá nas assembleias, só que ele era pró-Revolução Francesa. Tanto que ele foi diplomata por todo o tempo da Revolução Francesa, do Napoleão,
Depois no Luiz Napoleão, que também era um traidor, a palavra é essa, ele era um traidor. O Luiz Napoleão, ele quando tem a Revolução Francesa, ele era tipo primo, né, do rei, e ele entra para lutar ao lado dos revolucionários, ele era parte do clube dos jacobinos. Então, toda essa galera aí, mas o Vitrolles sabia que o Talleyrand nessa época já tinha brigado com os jacobinos também. Então ele estava meio assim na dele, mas ele sabia que a influência do Talleyrand era importante e ele foi atrás conseguiu convencer o Talleyrand, né? O Talleyrand falou, olha, se você conseguir fazer uma manifestação popular a favor dos Bourbon, para garantir que os Bourbon não vão ser mais tarde, não vai ter uma revolta contra eles. Então você faz essa manifestação a favor dos Bourbon, chama o povo de Paris e eu te ajudo a fazer os caras colocarem os Bourbon no poder. Então ele foi atrás e fez. E por que eu estou dizendo isso? A gente, né, uma reflexão bem longa de Páscoa e que vai ficar mais longa. Acho que todo mundo aqui conhece a tal da Wiki History, né? Que é tipo, na verdade, essa história progressista que tenta colocar a história inteira da humanidade como esse avanço, né? Ela saiu ali da ignorância, da superstição da igreja e foi com o progresso, tal, a razão, dos direitos, das liberdades, e isso como sendo meio que inevitável. Acho que essa é a questão. E o problema é que a gente tem no nosso lado, a gente tem uma visão contrária, mas paralela a ela. Que é o seguinte, a gente aprende lá que, olha, teve o nominalismo, e aí o nominalismo depois gerou a reforma protestante gerou o liberalismo, que gerou a Revolução Francesa, que gerou não sei o que, e aí acabou a moral, os costumes e ficou tudo relativo, não sei o que, não sei o que lá, e tipo, não é que isso tá errado, isso tá absolutamente certo, tá? Mas parece, assim, quando a gente olha para isso, que a partir do momento que teve, sei lá, o Guilherme de Ockham, né, ou assim que o Lutero publicou, por exemplo, as teses dele, que a Revolução Russa já estava predeterminada a acontecer. E tem aquela coisa, né, o Catulo sempre nada para a esquerda, né, querendo dizer que é como que inevitável, é como se fosse uma entropia, que o universo tem essa tendência a ir para a desfazer a tradição, essas coisas, né? E então, quer dizer, percebe que é a mesma coisa que o outro lado está dizendo, só que olhando de um outro ponto de vista. Tipo, para eles é sempre uma melhora, mas para a gente é sempre uma piora. E o problema é que não é assim. Tipo, é lógico que a partir do momento que você começa a destruir a doutrina, né, da igreja, isso vai gerando consequências piores e a mente vai ficando cada vez mais perdida, sem a luz da fé. Só que isso não se traduz diretamente para o campo da política, entende? Não é porque Lutero questionou, por exemplo, as doutrinas da igreja, que ele vai ter condições de fazer a reforma em termos de política, em termos de dinheiro, de exércitos, né, de administração, de estratégia. Não significa que quando tiver uma batalha entre católicos e protestantes, que os protestantes vão ganhar, entende? As teses dele não conseguem fazer com que o protestantismo vença. Então não existe essa. Lógico, você começa criando um problema ali, isso cria. Você tem um mundo certinho, todo arrumadinho ali da Idade Média. Quando você começa a mexer com o nominalismo, com essas coisas, com o humanismo, não sei o que, cria um monte de problemas que não existiam antes, e a tendência é decair. Mas não existe uma necessidade nisso, entende? Tanto que a gente vê exatamente esse caso em que teve a Revolução Francesa, teve o Império Napoleônico, a tendência era continuar mais ou menos ali num Império Napoleônico, e um cara chegou e falou, não, mano, eu preciso fazer alguma coisa. E ele conseguiu restaurar os Bourbon, né? Então, isso tem a ver, quer dizer, com a esperança, né? Da mesma forma que, por exemplo, o mundo não seria salvo se Maria não tivesse dito sim dela, ou se Jesus não tivesse aceito se sacrificar pelo Pai. Sacrificar pela gente para o Pai, entende? Então, a gente vê um motivo de esperança nisso. Às vezes a gente acaba, a gente mesmo meio que cortando a nossa própria iniciativa, a nossa própria esperança, porque a gente também se convenceu de que é inevitável tudo que está acontecendo. E não é,
nada disso é inevitável. Sempre tem esperança, sempre tem saída. E não só tem saída, como na verdade Jesus já venceu, entende? É que a gente ainda está no meio da batalha. Ele venceu a guerra, mas a gente ainda está lutando a batalha. E a gente pode morrer, quer dizer, a nossa alma, a gente pode perder a batalha pela nossa alma. Mas a guerra Jesus já ganhou. Então não só há esperança, como no fundo a vitória já aconteceu, entende? Então não vamos ficar, sei lá, desesperançoso, se desesperar. É a mesma coisa, né? Desesperar, desesperançoso é a mesma coisa, mas então é isso aí, vamos ter fé, vamos com coragem na luta, que tem muita coisa para fazer, cara. E sabe, eu fico vendo aqui coisas para ler, livros, né, de autores católicos que alguns mais antigos que a gente nem ouviu falar. Fico pensando em quanta, por exemplo, na doutrina social, na doutrina política, tipo, você vê quanta coisa da hora que dá para fazer, cara. Então, eu acho que é isso, esperança e Jesus ressuscitou. Uma boa Páscoa para todos vocês. Falou!